Vamos lá, existe uma dúvida muito comum das mulheres, principalmente, de como começar uma flexão de braço, porque reclamam, né, que aqui o tchauzinho, naturalmente, ele já tá ficando aí mais molinho. Então vamos lá, eu gosto muito de iniciar na parede. Você pode começar essa movimentação para o seu corpo começar a sentir como que é essa movimentação na parede. Obviamente, quanto mais paralela à parede, mais fácil fica o meu movimento. Quais são os erros que não podem acontecer? Eu abrir meus cotovelos para cima, tá? Para fora aqui, aonde eu formo um ângulo diferente aqui para baixo do meu ombro. Meu cotovelo nunca pode ficar para cima, essa rotação, as minhas escápulas, elas saem do lugar e isso vai prejudicar e vai machucar o seu ombro. Então, as mãos na altura do seu peitoral, você vai colocar as suas mãos aqui na parede. O meu cotovelo, ele sempre vai fazer um formato de seta e eu não posso abrir aqui para fora, percebe? Ó, de seta, então eu venho, peitoral vem na parede e eu volto. Quanto mais eu for descendo aqui, ó, mais eu vou jogando um peso nos meus braços, tá? E isso daqui já vai melhorando a execução e o movimento também. O seu corpo ele vai se identificando cada vez mais com o movimento. Outra coisa que eu gosto de falar também é que quando você empurrar, ó, como se você, né, quisesse tirar a parede do lugar para você fazer essa força, tanto o amortecimento de vir quanto de voltar. Então esse movimento aqui, vocês vão perceber que começa a exigir mais também. Outra forma que é interessante fazer para trabalhar o tchauzinho é aqui, ó. Eu vou pensar o seguinte, o meu cotovelo quer vir em direção da parede. Quanto mais alto a minha mão tiver, mais fácil fica. Quanto mais baixo, mais difícil fica. E aí eu vou me distanciando aqui da parede, eu venho e subo. Esse movimento aqui de flexão e extensão dos meus cotovelos, eu vou trabalhar bastante. Vocês vão perceber, ó, só de apoiar o braço aqui, vocês já vão perceber que você começa a fazer essa ativação da sua musculatura. Então, ó, meus cotovelos descem e sobem, desce e sobe. Quanto mais prancha eu fizer, né, do que ficar aqui, acaba que eu tiro, né, esse peso do meu quadril. Então, quanto mais retinho eu ficar, mais eu jogo peso para os meus braços, né? Certo? Então, existem várias formas, ó, eu fazer esse movimento mais aberto, mais fechado. O mais importante é você entender esse ângulo que você precisa formar do seu cotovelo, nunca acima dos seus ombros, para não prejudicar o ombro. E a escápula, ela também não pode ficar saindo do lugar. Se eu faço isso, a minha escápula ela já se elevou, já saiu aqui do lugar e você vai prejudicar os seus ombros. Geralmente, dores no ombro é falta de fortalecimento nas escápulas. Um movimento que você pode até iniciar com ele é esse aqui, ó. Então, tô aqui, gosto muito dessa ativação do seu serrátil anterior, que é o quê? Para você melhorar, se você sente que as suas escápulas ficam saindo muito do lugar, então você tem que fazer esse movimento aqui, ó, de fechar as escápulas. Pense que a sua coluna está aqui no meio, cada escápula está aqui e você precisa fechar essa escápula apertando a sua coluna no meio. Então observem aqui, ó, eu fecho e eu abro empurrando, ó. Eu fecho lá atrás e eu empurro, eu fecho e eu abro, eu espremo minhas costas atrás, ombro sempre longe da orelha e eu empurro essa parede aqui. E isso você pode depois trazer pro 6 apoios lá pro chão, ficar lá no chão e fazer esse mesmo movimento. Tá certo, pessoal? E depois daqui, para onde você pode evoluir? Para uma cadeira, por exemplo. Então, se você for colocar mais para baixo, teria que ser numa cadeira. Então, esse banquinho aqui, apesar de não parecer, ele é bem à altura de uma cadeira. Vejam só. Então, se eu tiver aqui, vou fazer de frente agora aqui para vocês. Joelho no chão, o meu corpo ele tem que estar sempre o quê? Paralelo, tá? Eu não posso ficar, na verdade é que ele tem que estar
quadril, a sua coluna, o seu pescoço. Não adianta eu ficar fazendo isso daqui, ó, tá vendo? Não, eu preciso descer o meu corpo inteiro para frente. Então, mais fácil aqui, então eu desço e empurro. Quanto mais eu vou me distanciando aqui dessa cadeira, vou aumentando esse braço de alavanca, eu vou aumentando o meu peso e eu empurro. Mas coloquem, gente, a cadeira de frente para algum lugar para ela não sair escorregando e você cair de cara no chão, tá? Ó, que nem o banquinho saiu do lugar aqui agora. Eu tô no tatame, ó, e eu empurro. Quanto mais fechadinho aqui eu fizer, eu vou pegar mais o tríceps. Se eu faço mais aberto, acabo enfatizando um pouquinho mais do bíceps, mas isso é bem sutil, essa mudança. Quanto mais fechadinho, eu pego o tríceps, peitoral sempre vai aqui tá trabalhando, e aí vocês vão brincando. Daqui você vai um pouquinho mais para baixo, até chegar na flexão de braço aqui de joelhos. Então aí eu projeto meu corpo à frente, nunca abro, ó, meus cotovelos, do jeito que eles estão alinhadinhos aqui, ó, eu desço e subo. Eu desço e subo. Sem força no braço, gente, desce só um pouquinho e sobe. Desce só um pouquinho e sobe. Aquilo que eu te mostrei para vocês na parede. Ó, adução e abdução das escápulas. O abdômen sempre para dentro, ombro sempre longe da orelha, cabeça sempre crescendo. Não olhem, fiquem olhando para frente, senão vai dar dor de cabeça. Outro movimento que vocês podem fazer, tô, né, com os braços mais fraquinhos, ó. Caminhou, caminhou. Começou a ficar fácil essa caminhada, né? Pode fazer o trabalho aqui, ó. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Então existem várias formas, ó, tocando o meu ombro. E aí, aqui percebam que eu tô com o meu corpo mais para trás. Quanto mais em cima das minhas mãos, mais peso eu jogo para os meus braços. Então tudo isso vocês vão tendo essa consciência corporal na hora de estar fazendo os movimentos. Então é bem importante ter essa consciência, conhecer o corpo de vocês, como que ele se encontra no momento. Por isso que às vezes é interessante vocês terem, né, uma consultoria, uma mentoria, uma aula, para você conhecer o professor, te conhecer também, fazer essas avaliações, ou uma aula guiada, para estar sempre falando para vocês. Nisso, a minha plataforma, né? As minhas alunas sempre falam, é interessante porque você está sempre falando onde que tem que sentir, o abdômen sempre para dentro. Então isso é muito importante da gente estar enfatizando. Certo, meninas? Então esse daqui foi um plano aqui para vocês evoluírem aqui para flexão de braço, treinar esse braço aí para sair do tchauzinho, tá bom? Podem ficar despreocupadas que fazer flexão de braço não vai deixar você bração grande não. Ficam tranquilas. Até!